Essa aqui é uma atividade que vocês fizeram lá na plataforma do Khan. Então eu imagino que teve alguns alunos que tiveram dificuldade para poder resolver essa questão aqui. Porque no caso aqui, ele não me deu o gráfico, ele só me deu a função aqui, ó. Ele está pedindo, ó, linha média de funções senoidais a partir da equação. Então aqui eu só tenho uma função dada, eu não tenho o gráfico dela. Então eu falo assim, qual é a equação da linha média, né, cuja função é essa aqui, ó. Então o que eu percebo aqui? Que é uma função trigonométrica. Por que é uma função trigonométrica? Porque tem o cosseno aqui, ó. Tá vendo o cosseno aqui? Ok? Aí, o que vai acontecer? Estou percebendo que tem vários números junto com o cosseno. Né? Então apareceram vários números aqui. O que eu tenho que me atentar para esse caso? Eu tenho que me atentar só para um número que aparece na frente do cosseno, tá? E para o número que aparece aqui no final. Esse número que está entre parênteses aqui, junto com o x, você não leva ele em conta para poder resolver esse problema. Tá certo? Então, aquilo que nós vimos, ó, o 9 está multiplicando e o 8 está somando. Tá certo? Então, vamos lá naquela página do gráfico. Então, aqui eu tenho aqui a função cosseno. Tá vendo? Aqui, ó. Começa do 1, desce até o menos 1 e termina o período aqui, ó. Né? Então, aqui eu tenho o período 2π. Então, a minha linha média aqui, ó, como ela vai do mais 1 até o menos 1, então a linha média está aqui, ó, está no 0. Ok? Só que, como nós vimos lá, no exercício que deu para a gente lá, apareceu o 9 multiplicando. Como eu coloquei aqui nessa função aqui, tá vendo que tem um menos 9 multiplicando aqui? Tá. Como ele vai multiplicar, olha como é que vai ficar o gráfico agora aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para poder enxergar. Na verdade, ele pegou esse gráfico aqui, se fosse mais 9, ele iria subir 9 para cima e 9 para baixo. Como é menos 9, ele subiu 9 para cima e 9 para baixo, só que ele subiu de forma inversa. Está vendo que o ponto mais alto está aqui e o ponto mais baixo está aqui? Como é menos 9, então o que era o ponto mais baixo, ponto de máximo ficou mínimo. Opa, vou subir aqui um pouquinho. O que era ponto máximo ficou mínimo. E o que era mínimo ficou máximo, tá? Só que multiplicado pelo número que foi dado, ó. Não foi multiplicado por 9? Então, o ponto mínimo, que era menos 1, foi multiplicado por 9, ele virou ponto máximo. Ficou aqui, ó. Virou 9, tá? E o ponto máximo, que era mais 1, ele foi multiplicado por menos 9, e ele vai ficar aqui, ó, menos 9, tá? Então, agora o meu ponto mínimo é menos 9 e o meu ponto máximo é mais 9. Tá? E a linha média continua aqui no 0. Tá certo? Tá. Só que, além de dar o número 9, e ainda apareceu mais 8 lá no final da conta, lembra? Tá. Aí, como é que seria com mais 8? Então, vou apagar aqui para poder enxergar melhor agora aqui, ó. Agora, além de multiplicar por 9 e somar com 8, né? Quando eu multipliquei por 9, quando eu multipliquei por 9, o que aconteceu? O ponto mínimo, né, ele foi aqui no menos 9. A hora que eu coloco mais 8 aqui, esse ponto mínimo, ele vai subir 8 unidades. Ok? Tá, subindo 8 unidades, ele vai parar onde aqui? Ó? Ele vai parar aqui no menos 1. Ele está no menos 9. Subiu 8 unidades, parou no menos 1. O ponto máximo que estava no 9 aqui, ele vai subir 8 unidades também. Subindo 8 unidades, ele vai parar aqui em cima. Ó. E quem que vai estar aqui? O 17. Ok? Então, na minha função então, agora aqui, ele vai de menos 1 até o 17. Eu tenho que achar a linha média agora aqui, ó. A linha média que está no meio, passa no meio dessa minha onda agora aqui. Ok? Como eu tenho os extremos, ó, então 17 em cima e menos 1 embaixo, eu vou somar 17 mais menos 1, vai dar 16. E como é linha média, né, linha média, tudo que é média, né, médio, divide por 2. Aí eu vou pegar esse 16 e vou dividir por 2.
e vai me dar o 8. Vamos verificar lá para ver se vai dar certo? Então tá lá, ó, multiplicou por 9 e somou 8. Ok? Multiplicou por 9, ficou 9. Somou com 8, aí foi para 17, né? E aí aquilo que nós fizemos lá. Então ele vai ficar de 17 até menos 1. Somando 17 com menos 1 vai dar 16. Aí eu vou dividir por 2 e vai me dar 8. Então a equação da linha média vai ser y igual a 8. Vamos colocar aqui para ver? Isso aí. Aqui nesse gráfico aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui para vocês, o que vai acontecer quando o número que aparecer na função agora, ele estiver junto com um x aqui dentro do parênteses, tá vendo? Não lá fora, tá? Não aqui na frente, né? Aqui na frente, tipo isso aqui, ó. Aqui não tem problema nenhum. Esse aqui de fora é o que nós falamos lá, que ele vai mudar. Ele vai deslocar o gráfico para cima. Vai subir 2 unidades. Tá certo? Tanto faz eu colocar ele aqui no final, ou eu colocar ele aqui na frente, ó. 2 mais cosseno de x. Tá vendo? Ó. Ele pegou, saiu do 0 e subiu no 2, ó. Tá certo? Tanto faz ele aparecer aqui na frente ou aparecer aqui atrás, mais 2. O que eu quero chamar a atenção de vocês, né, para você nessa diferença aqui, ó. Olha que esse 2 está fora ali, ó, tá aqui fora, né? Ou na frente ou aqui atrás. Esse aqui, esse 2, está junto com o x, ó, tá entre parênteses, separadinho junto com o x aqui, ok? Nesse caso aqui, né, esse mais 2, então vamos apagar esse aqui, vamos montar ele aqui, ó. Ó, ele não mudou em nada. Então, se você reparar aqui, né, o meu ponto máximo continua sendo 1, o meu ponto mínimo continua sendo menos 1, tá? O meu período, ó, ele começou aqui e tal, e completou aqui, continua sendo 2π. Ou seja, ele não afetou em nada no meu gráfico aqui, ó, na minha onda, certo? Então, esse mais 2 aqui dentro do parênteses junto com o x, ele não muda em nada o meu gráfico. Não altera o período, não altera a amplitude, não altera a imagem e não altera a linha média. Ok? É um zero à esquerda. Tá? Agora, se ele aparecer aqui na frente, né, ou lá no final, fora do parênteses, somando, né, ou menos aqui, ele vai deslocar. É o que ele está falando aqui, ó, ele vai deslocar. Né? Vai deslocar 2 unidades. Saiu do 0, ó, saiu daqui, saiu do 1, né, porque é uma função cosseno, ele estava no 1 e subiu 2 unidades, vai parar no 3. Ok? Tá, estou prestando nesse detalhe. Agora, olha nesse gráfico, nessa função aqui, ó, onde apareceu o número 2 também. Só que esse número 2 agora aqui, ó, ele está dentro do parênteses junto com o x. Deixa eu apagar essa função aqui, para a gente poder comparar. Vamos lá. Então, essa é a função cosseno, ó, essa função aqui, ó, sem nenhum número, tá vendo? Ó? Então, a gente vai ter lá, né? Começa lá do 1 positivo e vai até o menos 1 negativo, tá certo? E o período aqui é de 2π. Ó, aqui ele começou e aqui ele completou o período, ó. Então, essa distância aqui é 2π, é o período, tá certo? Tá. A partir do momento que eu colocar um número 2 junto com o x, olha onde vai aparecer aqui, ó, vai ser uma onda em azul. Aí, se você reparar, você vai ver que ela está mais comprida, ó. Deixa eu dar um... Aqui, ó. Com relação a ponto de máximo e ponto de mínimo, continua a mesma coisa, ó. Ponto máximo está lá junto com o verde e o ponto mínimo também está aqui embaixo. Mas você está percebendo que ela ficou mais comprida, ó. Ó, essa aqui, ela veio aqui e completou o ciclo aqui, ó, 2π. Essa aqui não, ó, ela começou, ó, subiu, desceu, ela vai completar o ciclo aqui, ó. Ou seja, essa comum, que o período era 2π, nessa aqui, que é azul,
Deixa eu apagar aqui o verde que é mais fácil enxergar. Nessa aqui que é em azul, ó, ela estava lá em cima, desceu, completou o período aqui, ó, né? Então o período agora aqui é 4π. Pô, professor, dobrou o período? Exatamente isso. Dobrou o período. Tá vendo esse 2 está aqui embaixo aqui, ó? Como o período, o normal, né, é 2π, esse número que está junto com o x, ele vai fazer a operação inversa. Ou seja, se ele está dividindo o x, então ele vai multiplicar o 2π. A hora que eu pego esse 2 e multiplico o 2π, vai dar 4π. Então ele vai mudar o meu período que era de 2π, olha lá, ó, o meu período da função normal, que não tinha número nenhum, que era de 2π, ó, começou aqui e completou o ciclo aqui, tá? Ao colocar o número 2 dividindo o x, o que ele vai fazer com a minha função? Vai aumentar o período. Olha lá, começou aqui e ele vai voltar novamente aqui em cima nesse ponto aqui, ó. Então, agora meu período é 4π. Tá certo? Então, esse número junto com o x aqui, ele não altera a amplitude, não altera a imagem, ele só vai mudar o período. Tá certo? De que forma? De forma inversa. Se ele está dividindo, ele vai multiplicar o 2π, e aí meu período vai ser 4π. Nessa função de baixo aqui, vamos apagar isso aqui, vamos colocar a função cosseno normal, que o período é 2π. Nessa função agora aqui, ó, eu tenho um número junto com o x entre parênteses, tá vendo? Tá vendo aqui? Agora, esse 2, ele não está dividindo como esse aqui. Esse 2 está o quê? Ele está multiplicando. A hora que eu pegar, né? Como ele está multiplicando, eu vou pegar o período que é 2π e vou passar esse 2 de forma inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter 2π dividido por 2, 2 em cima e 2 embaixo, o meu período vai ser π. Ou seja, ele vai reduzir o meu período. Então, esse período aqui, ó, que levava 2π para poder completar, agora ele vai completar até aqui, ó. Vamos apertar aqui para ver? Olha lá. Tá vendo, ó? Vermelhinho, ó, começou aqui em cima e completou aqui em cima nesse ponto, ó. Então, essa distância daqui até aqui é quanto? É de 1π. Tá certo? Então, ele vai alterar o meu período de forma inversa.